O TDAH é um dos diagnósticos mais controversos da psiquiatria e talvez de toda a medicina. Pesquisas recentes revelaram um aumento expressivo nas crianças diagnosticadas com TDAH. Enquanto alguns autores argumentam que esse aumento é um fator positivo que refletiria o diagnóstico correto de um quadro clínico que antes era subdiagnosticado, outros identificam aí um nítido excesso de diagnósticos, com consequências negativas potenciais para os indivíduos, para o sistema de saúde e para a sociedade. Nesse vídeo, nós iremos discutir os aspectos dessa polêmica, tomando como referência o conceito de medicalização, para a partir daí propor uma abordagem do problema através de uma perspectiva além da medicalização. Fiquem comigo até o final. Eu sou Adriano Aguiar, sou psiquiatra e esse é o canal Além da Serotonina, onde exploramos debates e controvérsias entre neurociência, saúde mental e humanidades. E antes de começarmos, eu queria avisar que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar o meu livro A Psiquiatria no Divã, entre as ciências da vida e a medicalização da existência. Se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto, vai lá que vale a pena. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um dos motivos mais frequentes de consultas psiquiátricas para crianças e adultos. E é também, desde o seu surgimento na década de 80, um dos diagnósticos mais controversos da medicina. Pesquisas recentes nos Estados Unidos revelaram que houve um aumento de quase 70% nas taxas de diagnóstico de TDAH nos últimos 25 anos. E que, atualmente, a cada 10 crianças americanas, uma é diagnosticada com TDAH. Um artigo científico publicado em 2021 no JAMA, no Jornal da Associação Médica Americana, causou polêmica depois que seus autores declararam que existem evidências científicas convincentes de que estamos vivendo atualmente uma onda de overdiagnosis de TDAH, ou seja, um excesso de diagnósticos. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no final. O chefe de Departamento de Saúde Infantil do Royal Australian College of General Physicians, Dr. James Best, se manifestou contra as conclusões dos autores da pesquisa, afirmando que muitos casos de TDAH eram anteriormente subdiagnosticados. E ele acha um exagero os autores da pesquisa original falarem em evidências convincentes de que existe um excesso de diagnósticos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu fiz um vídeo comentando essa pesquisa, cujo link eu vou deixar aqui na descrição. A questão do overdiagnosis é apenas um dos aspectos da controvérsia a respeito do TDAH. O fato é que a polêmica em relação ao diagnóstico vai muito além de haver ou não um excesso de diagnósticos de TDAH. Podemos encontrar no campo da saúde mental pelo menos 3 concepções a respeito do TDAH. A primeira compreende o TDAH como um distúrbio de origem genética, neurobiológica, sendo a concepção mais prevalente na psiquiatria atual. A segunda, de inspiração teórica psicanalítica, compreende os sintomas como uma resposta inconsciente a marcas traumáticas na história de vida da criança e como um efeito da dinâmica do funcionamento familiar, colocando uma ênfase maior na escuta do sujeito e seu sofrimento, em vez de focar na tentativa de eliminação dos sintomas comportamentais com medicamentos. A terceira perspectiva entende o diagnóstico de TDAH como um caso típico de medicalização. No último vídeo que postei aqui no canal, cujo link está aqui embaixo também, eu discuti os trabalhos do sociólogo da saúde americano Peter Conrad, que analisa o processo de globalização do TDAH sob a ótica da medicalização. No vídeo, eu argumento que, embora o conceito de medicalização seja uma ferramenta teórica talvez ainda mais importante hoje do que quando surgiu na década de 70, esse conceito precisa estar mais sintonizado com o tipo de sociedade que vivemos hoje, no século XXI. Uma sociedade que é profundamente marcada pela influência da medicina e da biotecnologia. Medicalização é um conceito clássico da sociologia da saúde, que surgiu inicialmente na década de 70 do século passado para caracterizar situações em que há uma expansão da jurisdição médica para novos territórios, especialmente quando problemas de ordem social ou moral passam a ser vistos como problemas médicos ou doenças. Um exemplo clássico é a homossexualidade, que por muito tempo figurou nas classificações diagnósticas da psiquiatria como uma doença. Outro exemplo é a tristeza,
Alguns autores argumentam que a explosão de casos de depressão que tivemos há algumas décadas está relacionada a um processo de medicalização da tristeza. Há inúmeros exemplos de situações consideradas medicalização na história da medicina. E na medida em que o poderio econômico da indústria farmacêutica passou cada vez mais a influenciar o conhecimento e a prática médica, buscando alargar as fronteiras do diagnóstico para ampliar o mercado consumidor de medicamentos e obter lucros cada vez maiores, esse tem sido um problema que requer mais ainda a nossa atenção. No entanto, muitas vezes os teóricos da medicalização acabam assumindo a premissa de que o processo de medicalização é sempre ruim. Nesse sentido, a perspectiva que outro sociólogo da saúde, Nicholas Rose, advoga, me parece mais atual. Nicholas Rose foi professor de sociologia no King's College, em Londres, de 2012 até sua aposentadoria em abril de 2021. Ele foi diretor e fundador do Departamento de Saúde Global e Medicina Social do King's College e também do Center for Society and Mental Health, o primeiro grande centro de pesquisa do Reino Unido sobre as dimensões sociais do sofrimento mental. Nesse vídeo, eu gostaria de discutir um artigo dele, cujo título é Além da Medicalização, que foi publicado em uma das mais influentes revistas científicas da medicina no mundo todo, The Lancet. Acredito que as ideias que o Nicholas Rose traz nesse artigo podem nos ajudar a ter uma compreensão mais apurada e atual diante das controvérsias a respeito da medicalização do TDAH. Rose nos mostra que, pelo menos desde o século XVIII, nos países desenvolvidos, a medicina desempenhou um papel constitutivo na formação daquilo que somos enquanto indivíduos e sociedade. A medicina estava entrelaçada com novas maneiras de governar as pessoas, individual e coletivamente, nas quais os especialistas médicos, em aliança com autoridades políticas, tentavam gerir modos de vida para minimizar as doenças e promover a saúde individual e coletiva. O que o filósofo francês Michel Foucault originalmente chamou de biopolítica. As práticas da medicina modificaram o modo de viver dos seres humanos. Os sistemas de esgoto, os cemitérios regulamentados, a água e os alimentos purificados, os conselhos dietéticos, a higienização geral da existência humana, da vida doméstica e do espaço público mudaram as relações que os seres humanos têm entre si e com as suas espécies companheiras de bactérias, vírus, parasitas, etc. A prática da vacinação, por exemplo, transformou a sociabilidade humana, salvou milhões de vidas e contribuiu para o crescimento da população, possibilitando que a gente vivesse em grandes cidades, transformando o modo de viver urbano. O modo da gente se relacionar com nós mesmos e com os outros, individual e coletivamente, está indissociavelmente associado à medicina em todas as suas dimensões. Nesse sentido, a medicina fez muito mais do que apenas definir, diagnosticar e tratar doenças. Ela ajudou a que a gente se tornasse o tipo de criaturas vivas que nós nos tornamos no início do século XXI. Desta forma, quando os teóricos da medicalização acreditam que os limites da medicina deveriam ser circunscritos pela doença ou que a autoridade médica só se aplica adequadamente quando as normas naturais do corpo foram perturbadas por uma patologia, há algo de insuficiente nessa visão. Pois é uma visão que se constrange a pensar que a função legítima da medicina se limita apenas a buscar restaurar a normatividade perdida do corpo. E que, quando saberes e tecnologias médicas incidem para além dessa fronteira, a medicina estaria extrapolando o território que lhe confere legitimidade. Mas essa é uma visão equivocada. Pelo menos desde a metade do século XIX, as preocupações médicas abrangiam não apenas a doença, mas também a gestão da saúde, dos modos de viver e a ampliação do tempo e da qualidade de vida. Hoje em dia, existem muitos exemplos dessa extensão das intervenções médicas no cerne da própria vida biológica em si mesma, desde novas tecnologias reprodutivas, terapias de reposição hormonal, tratamento de disfunções sexuais relacionadas à idade e alterações farmacológicas do funcionamento mental. Tudo isso faz com que o tema da medicalização se amplie e se complexifique.
não sendo mais suficiente denunciar quando as intervenções médicas extrapolam o limite da restauração das normas fisiológicas naturais alteradas pela doença. A medicina já tem legitimidade social para intervir além do território circunscrito pela doença há muito tempo. Isso não quer dizer que não devamos estar de olhos abertos para os riscos que a expansão das intervenções médicas implicam. O que precisamos é que o olhar crítico trazido pelos teóricos da medicalização seja mais específico e menos universalizantes. Em que casos e condições os processos de expansão das intervenções médicas trazem mais consequências negativas do que positivas? Por exemplo, no caso específico da controvérsia a respeito do aumento das taxas de diagnóstico de TDAH, a que nos referimos no começo do vídeo, existe um debate no qual alguns entendem que as taxas aumentaram porque o TDAH teria sido subdiagnosticado no passado, e outros entendem que há um excesso de diagnósticos de TDAH impulsionado pelas volumosas estratégias de marketing da indústria farmacêutica e pela concepção reducionista da mente humana promovida pela psiquiatria biológica americana que dominou o mundo. As soluções mais elegantes, teoricamente, e também mais eficazes para sustentar uma posição crítica, lúcida, nesse debate, me parecem ser menos aquelas que se baseiam numa posição teórica ou ideológica pré-estabelecida, mas sim aquelas que não se furtam a jogar o jogo do que eu chamaria de uma política das evidências. Podemos tomar como exemplo um trabalho realizado por pesquisadores suecos que, diante do aumento de 500% nas taxas de crianças diagnosticadas com TDAH em uma década, fizeram uma pesquisa para ver se as taxas de sintomas do TDAH na população também aumentaram no mesmo período. E o que eles encontraram foi que não houve aumento nas taxas de sintomas de TDAH. Por isso, o aumento nas taxas de diagnóstico não se deve a um aumento do número de casos de TDAH, mas sim a mudanças nas práticas diagnósticas. Se antes havia subdiagnóstico ou se agora há excesso de diagnósticos, essa é uma questão que outra pesquisa buscou responder. Trata-se da pesquisa que mencionei anteriormente, que gerou polêmica ao afirmar que existem evidências convincentes de que há overdiagnoses de TDAH. É um outro exemplo de como o problema da medicalização pode ser investigado de uma maneira empírica, bem formulada e buscando responder a uma pergunta específica. Os próprios autores do artigo observam que, embora exista um debate se há ou não overdiagnoses de TDAH, existe uma carência de evidências científicas para provar ou refutar essa questão. Eles tentaram, então, preencher essa falha. E qual foi a estratégia que eles utilizaram? Eles aplicaram ao TDAH critérios que vêm sendo utilizados para avaliar overdiagnoses em outras áreas da medicina, sobretudo no câncer. Particularmente, eles aplicaram ao TDAH uma definição proposta por pesquisadores australianos que estabelece que devemos falar em overdiagnoses quando, número 1, uma condição está sendo identificada e rotulada com um diagnóstico X em uma determinada população. Número 2, essa identificação e rótulo são aceitas como corretas em uma comunidade profissional relevante. Número 3, o rótulo ou intervenção resultante carrega um equilíbrio desfavorável entre benefícios e prejuízos. É importante aqui fazer uma observação, pois no que diz respeito ao TDAH, a própria condição 2 já é controversa, pois nem todos os profissionais da saúde mental concordam que o rótulo de TDAH esteja correto. Boa parte dos psicanalistas, por exemplo, discordam. Mas a psiquiatria tem o TDAH como um diagnóstico oficial. Então, os pesquisadores assumiram que esta comunidade legitima o diagnóstico. O ponto forte da definição, então, é a condição 3, e é isso que os pesquisadores vão buscar avaliar, ou seja, se o aumento nas taxas de diagnóstico do TDAH na população está potencialmente gerando mais prejuízo do que benefícios para a população diagnosticada. Se estamos diagnosticando mais pessoas com TDAH e prescrevendo mais medicamentos, mas a maioria dessas pessoas não melhora muito com o medicamento, ou até fica pior devido aos efeitos colaterais, então há overdiagnoses.
Assim, os pesquisadores fizeram uma revisão sistemática de 334 pesquisas publicadas e, de acordo com eles, foram encontradas fortes evidências de que o TDAH vem sendo diagnosticado excessivamente em crianças e adolescentes. Especialmente para indivíduos com sintomas mais leves, os prejuízos associados ao diagnóstico de TDAH e o seu tratamento podem muitas vezes superar os benefícios. Os autores da pesquisa recomendam que os profissionais, pais e professores avaliem cuidadosamente os potenciais benefícios e danos que podem acompanhar o diagnóstico e o tratamento do TDAH, especialmente ao identificar jovens ou até mesmo adultos com sintomas leves. Pois, para esse grupo, os benefícios do diagnóstico e do tratamento podem ser consideravelmente reduzidos ou compensados pelos danos. Como eu disse no começo, alguns autores ainda contestam a conclusão desses pesquisadores. A meu ver, pelas razões erradas. Mas esse é um debate que faremos em outro vídeo. Aqui, nosso ponto foi trazer a importância ainda maior que a noção de medicalização apresenta nos dias de hoje. E que, por isso mesmo, esse conceito precisa de uma certa atualização para dar conta dos desafios da nossa sociedade no século XXI. As pesquisas mencionadas anteriormente são dois bons exemplos de abordar o problema de uma maneira atual e empiricamente rigorosa. Precisamos de muito mais pesquisas assim. Se você gostou desse vídeo, me faz um favor, dá um like aqui, porque isso de fato ajuda com o algoritmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando eu publicar o próximo vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você pensa. Um abraço e até o próximo vídeo.